Dorival, Thiago Reis, da Rádio Itatiaia. Me parece que ficou muito nítido que hoje se enfrentaram um time em construção contra um time já preparado, formado, com ideias mais claras de jogo. E dentro dessa construção, parece um time que sofre muito, principalmente para sair jogando, né, para criar jogadas também, nesse último terço. Sua avaliação desse empate e sobre essa construção, se você concorda que é, de fato, a grande dificuldade hoje do Brasil, essa construção de jogo? Bem, Thiago, assim, de um modo geral, não vinha sendo, não é? Hoje, realmente, nós tivemos algumas dificuldades na saída de bola, proporcionando ao adversário, inclusive, retomadas perigosas à frente, praticamente, da nossa área. Não vinha sendo um fato que nos preocupasse, até pelas opções que nós sempre tivemos. O nosso quadrado hoje acabou dificultando a nossa saída em muitos momentos. É um fato natural. Essas oscilações, elas vão acontecer. Você mesmo acabou de pontuar, é uma equipe ainda em formação e nós não podemos nos esquecer disso em momento nenhum. Tivemos realmente algumas dificuldades nessa partida que não vínhamos tendo. O nível da Colômbia, nesse instante, ele é um pouco diferente. É natural isso, vem de 22 partidas invictas e teve um peso muito grande. Porém, nós tínhamos um 1-0 a nosso favor, quando, de repente, uma jogada que poderia, com certeza, nos dar o segundo gol, nos tira a possibilidade de uma administração, talvez de uma outra forma daquilo que seria o resultado. Então, eu acho que nós temos que pesar várias coisas e entendemos, sim, que precisamos melhorar, por isso que estamos trabalhando nesse sentido. E, em muitos aspectos, as coisas já evoluíram. De repente, um momento ou outro, nós teremos realmente uma dificuldade um pouco maior em razão desse processo, que é um fato natural e ninguém escapa. Aqui na segunda fila, por favor. Segunda fila. Dorival, boa noite. Aconteceu o que se temia, que era perder um jogador que estava pendurado. Você dizia que não ia poupar. E, enfim, essa é uma decisão que te cabia, claro, não é isso que vai determinar se o jogador saiu ou não, mas aconteceu, o Vini está fora. Primeiro, eu queria te perguntar se você chegou a conversar com ele nesses poucos minutos de vestiário e como é que estava o clima, né, com ele, porque ele sabe que está fora, deve estar muito chateado, evidentemente. E como é que você já está pensando agora, planejando em montar o time sem um dos principais jogadores? Obrigado. Bom, Carlos, é uma situação que aconteceu, é de jogo. Era um jogo muito importante e eu não tinha como segurar ninguém para um momento como esse. O que nós queríamos era o resultado. Iniciamos muito bem a partida e, por incrível que pareça, no primeiro lance, um lance que para mim foi casual, acabamos tendo aí já o primeiro cartão do Vinícius. Muito estranho tudo que se passou. Mas até bem pouco tempo eu ouvia dizer que o Brasil tinha que aprender a jogar sem jogadores protagonistas. E eu acho que é um momento. Aconteceu do Vini ficar fora nesse instante. Infelizmente, perdemos um jogador como o Neymar também já por algum tempo. E nós temos que aprendermos que, em determinados momentos, nós não teremos jogadores importantes em uma partida. Com isso, outros terão que aparecer. E eu acho que é esse o caminho. Teremos um jogo difícil contra o Uruguai, entendo que sim, assim como também o Uruguai sabe que terá um jogo muito difícil e complicado frente ao Brasil. Dorival, Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Se colocar na balança, você está mais preocupado com as dificuldades que o Brasil teve hoje no jogo, que você citou ali na primeira resposta, pelo fato de ter perdido o Vini Júnior também, contra o Uruguai. Você está mais confiante pela expectativa que você já citou em algumas entrevistas aqui de melhora de desempenho do Brasil? Eu acho que é um processo, Eduardo. Eu sempre falo que ninguém queima etapas no futebol. Não adianta que você não saia da figura A para a figura F sem que você passe pela B, pela C, pela D, enfim, não tem como fazê-lo. A equipe vai oscilar em muitos momentos, assim como vai jogar uma partida como jogou com a Costa Rica,
bons momentos contra o Paraguai, não tão bons momentos contra a Colômbia. Isso não quer dizer que deixaremos também de fazermos resultados, pela capacidade que nós temos. O que eu espero é que a equipe continue crescendo em muitos desses comportamentos que são fundamentais, assim como oscilaremos em outros mais. É um fato, nós temos que conviver, só se tira isso com treinamento e jogos. É uma sequência que vai nos mostrando pequenos detalhes, defeitos, acertos, e com isso nós vamos construindo uma equipe. É um fato natural na formação de qualquer grupo de trabalho que tenha tão pouco tempo. Tivemos aí ótimos dias para que pudéssemos preparar para esses jogos de uma competição tão importante, porém não o suficiente para que já tenhamos um time assim que cumpra com todos aqueles detalhes que precisamos e que não sofra em momento nenhum. Isso tudo vai acontecer com o tempo, com certeza. A evolução ela será muito clara com o passar de jogos e trabalhos. Obrigado. Professor, parabéns pelo primeiro tempo, pelo resultado, pela classificação que muitos duvidavam, e o seu otimismo nos levou, ao lado dos seus jogadores, a essa conquista. O senhor tirou o Paquetá porque ele estava mal no jogo, o seu quadrado estava meio aleijado. E a segunda pergunta, perdão, ainda sobre o Paquetá, porque o senhor temia um segundo cartão amarelo para ele. E a segunda pergunta, a pressão no segundo tempo do time da Colômbia deixou o nosso meio de campo muito complicado e a nossa saída de bola ficou com muita dificuldade. O mérito é deles ou nós fracassamos no segundo tempo? Não foi isso. Realmente nós tivemos complicações na nossa saída de bola. Eles adiantaram muito bem a marcação e eles têm um trabalho de encaixe quase que perfeito pelo momento que eles estão. Vivem uma situação muito favorável e naturalmente construída com muito trabalho, e é claro que isso nós temos que entender. A análise a respeito da equipe colombiana era justamente essa, que nós seríamos uma equipe que nos traria muitas dificuldades pelo encaixe que já acontece de uma maneira natural. É um time que se conhece já há algum tempo. E o que eu disse, as repetições de treinamentos e jogos é que os levaram a um momento como esse. Assim como nós seremos ali na frente, eu não tenho dúvidas. Paquetá hoje, dentro da minha concepção, eu substituí porque não vinha cumprindo tudo aquilo que ele possa fazer. Uma partida ou outra, essas oscilações acontecerão. Não só com Paquetá houve isso. Outros também tiveram. Mas, no momento, eu tenho que fazer opções e arriscarmos de alguma forma para que melhorássemos as qualidades do time naquele instante. Buenas noches, profesor. Ruth Vivas para Hispanic Sports Media. Buenas noches. ¿Usted cree que Ruth el Vivas, factor Hispanic 12, o Sports sea, el Media. jugador 12, estuvimos en una cancha que estuvo 70.000 espectadores, se dice que alrededor de 50.000 eran colombianos. ¿Usted cree que esa presión de los fanáticos afectó la presión en el equipo? Talvez não fossem 50, talvez um pouco mais, a impressão que dava. Mas realmente é uma torcida que impressionou, que empurrou a todo momento a equipe colombiana. Os nossos jogadores são acostumados a jogar em grandes jogos, grandes clássicos. Não vejo isso como problema. Muito mais a atuação da equipe adversária, que se comportou muito bem, faz isso com muita naturalidade pelo tempo que estão juntos. Detalhes que a seleção brasileira ainda chegará, com certeza. Nós temos muito pouco tempo entre montagem e desenvolvimento de equipe, e com certeza teremos dificuldades em muitos jogos pelas oscilações que ainda acontecem. Quem sabe ali na frente nós possamos chegar a esse nível que a seleção colombiana ostenta nesse instante. Eu falo isso taticamente, além de possuírem grandes jogadores tecnicamente falando. Dorival, boa noite. Monique Danello, TNT Esportes.
Ao falar sobre o cartão do Vini, você citou que foi tudo muito estranho. E, além disso, teve um outro lance em que o árbitro vai ao VAR para ver um possível pênalti no Vinícius e não marca. Você acredita que a arbitragem teve interferência no resultado de hoje? Olha, não sei se é interferência, Monique, porém, naquele momento seria 2-0. Um 2-0, com a velocidade que nós temos, com a equipe que nós temos. Independente das coisas não estarem saindo como nós gostaríamos naquele momento, um resultado de 2 é muito diferente de um resultado de 1-0. E logo em seguida nós acabamos tomando o gol de empate. Então, para mim, foi decisivo. Até porque dentro do estádio, talvez só ele e a equipe do VAR que não viram que aquela penalidade existiu, com certeza. O Brasil, mais uma vez, foi muito prejudicado. Eu acho que nós temos que ser muito realistas. O fato aconteceu. Não foi uma criação de nenhum de nós. E ali, eu não tenho dúvidas que com um resultado um pouquinho maior, ampliado, possivelmente as movimentações da partida seriam outras completamente diferentes, até porque a seleção colombiana necessariamente teria que se expor um pouco mais. E mesmo com um desacerto naquele instante, nós talvez pudéssemos tirar proveito de uma situação que sabemos como ninguém como jogar, que é justamente tendo transições facilitadas pela velocidade e pela técnica da nossa equipe. Dorival, boa noite. Apesar da arbitragem que prejudicou o Brasil, a realidade é que o próximo adversário é o Uruguai, que é um adversário, assim como a Colômbia, com um time mais pronto. Mas um jogo contra um time como o Uruguai não é o típico jogo que pode acelerar a maturidade dessa equipe, pode levar essa equipe para um outro nível? Olha, eu acho que os desafios eles vão acontecer. Ou nós estamos imaginando que jogarmos com o Panamá também seria simples, fácil e tranquilo. Nós temos que ter consciência que nós estamos num torneio onde dificuldades acontecerão. Agora, vocês podem ter certeza, os adversários também nos respeitam muito e sabem que se não jogarem no limite para passarem pela seleção brasileira, fica muito difícil. Mesmo numa tarde, noite, em que as coisas não aconteceram como nós gostaríamos, não nos venceram. E eu acho que isso é um fato importante. Então, nós temos potencial, qualidades suficientes para que possamos sair de um momento como esse, de uma partida em que talvez algumas contestações aconteçam, para jogarmos uma grande partida daqui a alguns dias. O Uruguai vive também um grande momento. Talvez as 3 equipes se destaquem no continente sul-americano. Argentina, Uruguai, Colômbia e, nesse instante, também computa a própria Venezuela, que vem numa crescente muito boa. Porém, a seleção brasileira é a seleção brasileira e eu não tenho dúvidas que tudo que se passaram nessas 3 partidas, muitas coisas ainda possam melhorar, algumas correções irão acontecer e as dificuldades para os adversários serão tão grandes quanto as que nós teremos contra a equipe do Uruguai. Muito obrigado. Dorival, Leandro Quesada, Placar, tudo bem? Dorival, vamos concordar que Inglaterra e Espanha são 2 grandes times, né? E o Brasil fez, na minha visão, 2 grandes jogos. Você teve 5 dias para treinar o time, foi isso? 3, 4 dias, nem isso. Se comparado com o que você encontrou até agora aqui, obviamente que esses times são melhores. Tirando a Colômbia, que é um time bem montadinho, Paraguai não é a maior força que a gente tem nessa Copa América, ao contrário, está fora, e a Costa Rica idem também. Então, essa é a questão da evolução, né? Você teve mais tempo para treinar do que você teve contra a Inglaterra e Espanha. A entrega foi aquilo que no teu íntimo você queria ou faltou? Eu acho que, em termos de entrega, não deixa de existir uma ótima participação. O que você precisa é ter um equilíbrio em setores, um equilíbrio em movimentos e em comportamentos. Isso tudo demanda um pouco de tempo.
Não quer dizer que no jogo da Inglaterra e da própria Espanha nós não tenhamos tido também dificuldades até porque enfrentamos duas equipes que uma nos esperou 10 dias se preparando e descansada, e a outra jogando no mesmo nível que nós jogamos. Foi um jogo de igual para igual. Não vi problemas nenhum, dificuldades nenhuma. Ao contrário, um jogo muito franco, aberto, e nós tivemos a felicidade do resultado. Eu acho que a formação de uma equipe, ela passa por essas etapas, principalmente quando você sequencia jogos. E queira ou não, eu não vou mexer na estrutura total da equipe, eu não posso fazer isso, até porque eu estou buscando essa consistência ainda perante essa equipe e proporcionando a esses meus jogadores uma repetição, para que eles se acostumem com os seus companheiros e com tudo aquilo que está sendo treinado e pedido. Então, Leandro, essas oscilações para mim são naturais. Eu vejo com muita naturalidade. Sinto que em muitos aspectos a seleção evolui, em alguns outros ainda patina um pouco. Nós teremos algumas dificuldades, mas podemos alcançar uma evolução ainda maior. O nível de concentração está sendo muito bom, a entrega em trabalhos, em treinamentos. Tudo é questão de tempo agora, para alguns ajustes. Essas seleções, elas também passaram por problemas e dificuldades na montagem. É uma nova montagem, nós estamos refazendo nesse instante. Regularidade, talvez não encontremos, mas eu não tenho dúvidas que possamos jogar no nível ainda melhor do que talvez tenha sido apresentado hoje. Tivemos alguns erros que foram cruciais e alguns jogadores muito importantes que talvez não tenham tido o desempenho necessário. Quando isso acontece com uma certa frequência dentro da partida, é natural que a oscilação ela acabe acontecendo. Aqui. Isabela Pagliari para a Casa TV. Dorival, depois do jogo do Paraguai, a gente achava que o Brasil ia continuar numa evolução, mas hoje foi o pior jogo do Brasil na Copa América até aqui. O que deu errado? E, além disso, eu queria entender as questões das substituições, porque a gente estava precisando do resultado, e aí, no finalzinho do jogo, faltando 10 minutos para acabar a partida, você fez alterações ofensivas. Você pode explicar para a gente como que foi a sua ideia para isso? Por que demorar tanto? Primeiro, Isabela, nós estávamos perdendo o nosso meio-campo. Seria muito simples eu colocar mais dois atacantes. Eu abriria desnecessariamente ainda mais uma equipe que não estava compacta e que não encontrava os ajustes necessários para, primeiro, termos uma saída de bola consistente e, segundo, podemos diminuir um pouco mais em cima dos jogadores de criação da equipe adversária. Não vinha acontecendo isso. Por outro lado, eles não vinham encontrando caminhos para infiltrações, a não ser nos momentos em que erramos em saídas de bola, o que comprometeram muito a iniciação da nossa equipe. Fato esse que não vinha acontecendo em jogo nenhum. Nós não havíamos tido ainda erros desse tipo. Eu tive que reforçar a marcação de meio, com jogadores um pouco mais frescos, mais inteiros, para que nós pudéssemos ter, de repente, uma disputa um pouco mais igual. E, por último, no último momento, aí sim, quando nós tentamos uma estabilização um pouco maior, aí eu poderia arriscar um pouco mais. Se tivesse feito ali na frente, talvez nós criássemos uma situação muito desconfortável, até porque nós estávamos sem esse equilíbrio que é necessário. Outro dia mesmo eu vi uma equipe perdendo uma partida porque se abriu muito antes e acabou sofrendo um gol, num movimento desnecessário, talvez. Quando você ainda não tenha um equilíbrio na sua equipe, você precisa ter um pouco mais de calma e cautela. Isso daí, para mim, foi o que pensei naquele momento. Vamos a hacer la última pregunta. Quinta fila, por allá. Última pergunta, fila 5.
Buenas noches, Carlos Menezes da Agência F. Gostaria de uma valoração do jogo de Vinícius. A imagem foi muito distinta do jogo contra o Paraguai e ele de novo apareceu de novo muito marcado e um pouco desesperado. Muito obrigado. O Vinícius tinha a mesma liberdade de movimentação, enfrentou uma marcação que foi bem difícil. Individualmente, os duelos foram muito disputados e prevaleceram os duelos defensivos, assim como também a nossa linha de zaga prevaleceu sobre a maioria dos atacantes colombianos. Acredito eu que tenha sido um jogo muito mais dos zagueiros do que propriamente dos homens de criação e finalização, tanto de uma quanto de outra equipe. Colômbia teve muito mais posse, teve mais volume de jogo, porém, em momento nenhum também buscou jogadas de infiltração dentro da nossa última linha. Por isso, até em resposta à pergunta anterior da Isabela, é justamente isso. Eu precisava reforçar um pouco mais o nosso meio-campo para que, no mínimo, nos sentíssemos um pouco mais protegidos em relação àquilo que a equipe adversária pudesse criar. Por dentro, pelo menos, eles não nos atacaram. Jogadas de briga, de disputa, de bolas aéreas, isso sim, pelo volume que tiveram, eles tinham muito mais o controle daquilo que vinha acontecendo na partida. Mesmo assim, nós tivemos 2 ou 3 boas oportunidades em que saímos em velocidade, um pouco mais de sorte, talvez pudéssemos ter definido a vitória ou o gol, um segundo gol que poderia nos dar a vitória ao final da partida. Gracias, Dorival. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Obrigado. Boa noite.